Vamos falar a notícia do Nicola. Jorge Nicola, que está na nossa audiência, publicou, acho que foi ontem, que Corinthians e Carlos Miguel estão se entendendo. Eu tinha passado aqui a informação a respeito dos 4 milhões de euros, né? Que para quanto vai a multa do Carlos Miguel em janeiro. Vocês lembram que eu passei, para quem acompanha o podcast Timão, que eu falei que foi uma exigência do Gilmar Veloz, empresário do Carlos Miguel, quando da assinatura do contrato, porque o Gilmar tinha medo de colocar um jogador no Corinthians, esse jogador não aparecer, até porque quando o Carlos Miguel chegou, o Silvinho não gosta do Carlos Miguel, até saiu. Quando o Carlos Miguel chegou, o Cássio era titular absoluto da equipe. Houve outros goleiros que chegaram no Corinthians e desapareceram. O último foi qual aquele que foi negociado com o Zenit lá? Eu sempre esqueço o nome dele. Renan? Não. Ivan. Eu sempre falo Renan. O Ivan, por exemplo. Então, o Gilmar, com medo de que acontecesse a mesma coisa com o Carlos Miguel, fez o seguinte contrato: 2 anos com 50 milhões de euros de multa e no terceiro ano ia para 4. Por quê? Porque se ele fosse o terceiro goleiro, tirava ele no próximo ano. Janeiro, algum clube pagava os 4 milhões de euros, ou o próprio Gilmar. O Gilmar tem dinheiro para pagar 4 milhões de euros. O próprio empresário paga, tira o jogador e ele ia para outro clube para ver se aparecia, né? Então a intenção era essa, por isso os 4 milhões de euros. Não é porque o Carlos Miguel queria ir embora, que todo mundo achou, né? Não, vai virar 4 milhões porque o Carlos Miguel quer sair. Não, ele não quer sair, ele quer fazer carreira no Corinthians. A expectativa, o planejamento da carreira dele é no Corinthians. Os 4 milhões era só isso, se ele não tivesse chance. Hoje ele é goleiro titular do Corinthians, eu falei isso, então ele vai renovar. Calma. Daí teve uma galera que começou a falar que ele pediu R$1 milhão. Jamais, ele não pediu o que o Cássio ganhava, ele não pediu R$1 milhão por mês, ele não pediu nada perto disso. E o Nicola trouxe a informação que o Corinthians vai quase que dobrar o salário hoje do Carlos Miguel, que é um salário, eu não gosto de falar em valor, mas é um salário baixo para um titular do Corinthians, é um salário que menor do que o do Mosquito, por exemplo, tá? É menor do que um salário de um Mosquito, do que um Pedro Henrique, por exemplo. E vai praticamente dobrar o salário do Carlos Miguel, é muito abaixo do que o Cássio ganhava, até porque o Cássio demorou 12 anos para vir a ganhar isso, né? Não é nem justo se ele ganhasse o que o Cássio ganhava. E o Carlos Miguel deve assinar uma renovação de contrato com aumento do tempo e com aumento da multa. Não renovou ainda, não acertou ainda. Está para acertar, isso é diferente. Mas já é uma boa notícia, vocês que queriam uma boa notícia, Carlos Miguel não vai sair do Corinthians, tá? Carlos Miguel vai ficar, isso eu já posso falar. Ah, mas você acabou de falar que não fechou. Pois é, podem colocar uma cláusula a mais, podem colocar que no segundo ano tem uma bonificação, que no terceiro tem uma outra, podem colocar que ele tem férias de 35 dias e não 30, podem colocar que a luva dele pode ser da patrocinadora dele, não da patrocinadora do clube. Velho, um contrato desse tem muitas páginas. Eu sempre falo, contrato de jogador de futebol é um negócio assim, ó. É gigantesco, tem muita coisa, tem muita cláusula. Então, quando eu falo que não fechou, é porque estão acertando esses detalhezinhos. Agora, que ele vai ficar, vai. Porque essa é a ideia do Carlos Miguel. Repito, a passagem para os 4 milhões de euros era uma manobra do empresário caso ele não estivesse jogando. Ele é goleiro titular, não tem porquê o empresário tirar ele do Corinthians hoje, não tem porquê. Ele vai fazer carreira no Corinthians, sim, mais tarde, ele for para a Europa, é outra história, mas agora ele será goleiro do Corinthians, Samuca. O Carlos Miguel, cara, é um grandíssimo goleiro, né? Ele vem mostrando que não era só um bom reserva, mas assumiu a titularidade do Corinthians e aparentemente a camisa não pesou. É um cara que já tá habituado no clube, é um cara que tá feliz aí no Corinthians. Tá amando, o Carlos Miguel tá voando ali. O quê? Oi? Tá amando. Tá amando quem? O Corinthians? Ok. Tá amando a zaga do Corinthians? Não tanto. Eu acho que ele ama mais a sua namorada do que a zaga que permite tantos arremates contra a sua baliza. Carlos Miguel tá
tá deitando dentro e fora de campo, então o Corinthians tem que renovar sim com o garoto. Ele não vai receber igual o Cássio recebia, mas é natural, né, ter essa valorização aí, aumentar o seu contrato, já que ele não tem mais o escudo do Cássio ali à frente dele. Agora ele vai tomar a pedrada, ele será o goleiro titular sem disputa praticamente, né? Os outros meninos ainda estão bem aquém dele, então o Corinthians tem que valorizar sim esse goleirão aí que tá voando dentro e fora de campo. Parabéns, Carlos Miguel, você é um monstro. Ó, falando em goleiro, hoje é aniversário do goleiro Cássio e Samuel Venâncio, meu amigo, super jornalista lá de Belo Horizonte, sabe tudo do Cruzeiro, colocou a foto do bolo de aniversário do Cássio. Porra. Por que eu estou colocando Cássio aqui? Ah, ex-jogador do Corinthians, você não esquece esse cara. Por quê? Dá um zoom no bolo. Cássio acaba de levar o primeiro frango pelo Cruzeiro antes de entrar em campo. Olha só. Puseram a bola passando embaixo do braço dele, mano. Que sacanagem. Pô, olha o bolo que deram pro cara, velho. O cara nem tá espalmando a bola. Tá passando embaixo. Isso é um frango, Cássio. Você não percebeu? Fizeram sacanagem com você, Cássio. Ele tá todo feliz com o bolo. Ah, que bacana, tal. Pô, o primeiro frango do Cássio no Cruzeiro acaba de acontecer. Palmas para o Cássio, o segundo maior jogador da história do Corinthians, perdendo para Marcelinho Carioca, que nunca traiu o timão.